Nós chamamos este culto de quarta-feira, culto de oração, não é? E é porque nós trazemos perante Deus nossos anseios, nossos pedidos, também nossos agradecimentos. Então vamos abrir este momento para poder, antes de abrir a palavra de Deus, apresentar a Ele alguma preocupação, algum pedido, ou como dizemos, assim mesmo, um agradecimento. Para nossos amigos que nos acompanham também pelo Facebook, não é? Que vocês também possam escrever e fazer chegar a nós, que queremos interagir com todos e assim como uma família só, termos um momento de enlevo espiritual. Alguém tem algum pedido? Sim, irmã Esmeralda. Boa noite a todos, que Deus os abençoe. Eu quero pedir oração para minha sobrinha, Ana Carolina. Ela pegou Covid, né, no começo do ano, e ela ficou com uma sequela no pulmão, e agora ela está precisando usar até bombinha, né, está tomando remédio e tudo, e ela trabalha muito, então eu gostaria que os irmãos orassem para que Deus cuide dela. Amém. Vamos lembrar-nos então, vamos orar. Realmente temos muitas pessoas que estão enfrentando sequelas desta pandemia, não é? Vamos cuidar. Sim. Bom, boa noite também, pastor. Eu gostaria de agradecer também a Deus, em primeiro lugar, né, pelas bênçãos que Deus tem nos concedido. Agradecer por esse concílio, né, que vocês tiveram agora. O pastor tá vindo do concílio, até fiquei numa dúvida se o pastor viria ou não, porque vim direto do concílio, né? Mas fiquei feliz de ver meus filhos lá, né, o meu cunhado, o pastor Lorival, e eles postando fotos juntos ali, tiveram a oportunidade de se encontrar, de estar juntos ali, né, pelo menos alguns dias ali. Então, isso é muito bom, né, muito gratificante, né? Então, a gente poder ver e como eu já conversei com o senhor um pouquinho aí, né? Realmente ali, eu acho que em torno quase de 1.000 pessoas, né? Realmente ali, muitos pastores, né? Realmente ali, toda a União Central Brasileira. Então, é algo muito bom, né? Que realmente foi uma programação fantástica, né? Então, eu louvo a Deus por isso, né? E pelas bênçãos que Deus tem nos concedido, por esses momentos que Deus nos concede, né? Então, momentos maravilhosos. Então, louvo e agradeço a Deus por isso. Amém, amém. Também agradeço a Deus por tudo. Eu peço que orem por mim, né? Eu também pelas programações do final de semana, pelo batismo, pela programação que está correndo em Pirassununga, né? E pelas pessoas que estão frequentando lá o pequeno grupo, a classe bíblica, e que eles possam se sentir, né, motivados para continuar e tomar decisões ao lado de Deus. Amém, amém. Boa noite a todos. Eu peço oração pelo nosso irmão André. Ele está uns 15 dias sem falar com ninguém e a gente não sabe o que está acontecendo com ele. E ele faz um tratamento de câncer há muitos anos, né? Então, vamos orar pelo André. Boa noite, eu também gostaria de deixar o meu pedido de oração, né? Pelos batizando também, né? Que um deles é meu filho, e tem o Vitor também, né? Que a gente estava dando estudo. E além desses aí, graças para a honra e glória de Deus, minha sobrinha e o meu sobrinho também, eles se animaram para fazer estudo e começaram a fazer estudo e pelo jeito, para a honra e glória de Deus, eles vão se decidir em breve. E que Deus continue essa obra na vida deles, protegendo e guardando. Muito bem. Vamos lembrar-nos desses períodos, sim. Ok. Temos mais, sim. Eu gostaria de agradecer a Deus pela minha melhora. Aos poucos, as coisas estão caminhando e pedir oração pelo meu esposo. Ele precisa também das nossas orações, dos irmãos, porque ele se encontra num momento decisivo da saúde dele. Ele precisa perder muito peso, porque o joelho não aguenta mais o peso sobre o joelho.
Então, nós estamos nessa batalha há 15 dias, já estamos colhendo os frutos. O diabetes já está baixíssimo, porque a comida não é tanta, então já diminuiu bem e já perdeu medidas. Mas o processo é longo e dolorido, às vezes cai um pouquinho, desanima. Mas eu gostaria de contar com as orações dos irmãos e agradecer, porque eu sei que os irmãos estão orando por mim e já oraram, e é fruto da oração de todos, né? Quando a gente consegue melhorar alguma coisa na nossa vida. E eu sei que os irmãos estão orando por mim e não sei o que seria de cada um de nós sem a igreja, sem essa família espiritual. Então eu agradeço a Deus. Bem, eu também quero agradecer a Deus pelo amor sobre a minha vida que Ele tem, e que se hoje eu estou aqui é graças ao amor dele e o ensinamento que Ele está me passando a cada dia mais. A Alessi está pedindo oração pela saúde dela. A Jaquelina Santos, primeiramente agradece a Deus por todas as bênçãos recebidas e quer pedir oração para ela, que ela anda um pouco ansiosa, não consegue dormir direito à noite, e pela família e amigos. Muito bem. Temos mais algum pedido? Sim. Esse é um momento realmente para nós podermos nos achegar a Deus, na certeza de que Ele que nos atende. Então, a irmã Jaqueline, Lessi, que estão nos acompanhando também pelas redes, vocês que apresentaram aqui, sempre tenhamos a absoluta certeza, pela palavra de Deus, de que temos nele alguém muito poderoso e disposto a intervir em nosso favor. E é por isso que nós vamos orar. E eu quero convidá-los então ali reverentemente onde estão, curvar seus rostos para nós podermos orar. Querido Deus, nosso bom Pai, é um privilégio poder fazer parte da tua família, porque assim nós podemos te chamar de Pai e saber pela tua palavra que tu és um Pai de amor, um Pai poderoso e disposto a intervir em favor dos teus filhos. Essa é a razão pela qual, Senhor, nos achegamos de forma muito especial hoje para, em confiança, colocar diante de Ti estas preocupações, uma a uma. Já ouviste, Pai, sabes que nós passamos por momentos provantes quando convalescemos a esta pandemia, e alguns de nós de uma forma muito mais incisiva, mas queremos te pedir, Senhor, para que, como médico dos médicos, nos orientes como poder recuperar totalmente a saúde e poder viver para Ti. Mas também aqui nós apresentamos a nossa preocupação por alguns irmãos que também estão doentes. E queremos te pedir, Senhor, para que os ajudes a relembrar de que Tu és o médico e, como bom médico, não apenas fazes curas milagrosas, mas também gostaríamos isto, mas sabemos que, como médico, tens orientações bem claras para podermos então ter mais saúde ou mesmo reverter quadros complexos e vivermos para testemunhar de que Tu és um Deus que também cura, salva. Por isso, Senhor, hoje nos achegamos, como naquele tempo as pessoas procuravam Jesus, trazendo os seus doentes, os seus pequenos, para serem abençoados por Jesus. E hoje pedimos, Senhor, para que abençoes nossos irmãos, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos familiares, para que onde quer que eles estejam e enfrentando essas enfermidades, Tu possas estar com eles.
Mas também, Senhor, queremos pedir para que Teu Santo Espírito também trabalhe no coração, no intelecto, na consciência das pessoas, estas que agora estão dispostas a aprender mais de Ti. Nós sabemos que aprender a respeito de Ti de forma intelectual até não é difícil, mas aprendermos por experiência de que vale a pena colocar nossas vidas aos Teus cuidados, isto é um pouco mais complexo. Mas queremos Te pedir, Senhor, que seja desta maneira que os Teus filhos, as pessoas Te conheçam, por experiência. Assim que nestes próximos dias acompanhe seus estudos bíblicos, para que eles vejam em tudo isso a realidade de um Deus que está disposto a acolher-nos e a transformar as nossas vidas. Pedimos, Senhor, como já foi mencionado aqui, pelo lindo batismo que teremos no sábado, porque esse é um momento alto na vida de muitas pessoas, é um momento decisivo para uma mudança de vida, o início de uma experiência nova contigo. E é por isso, Senhor, que pedimos que nos ajudes a realizar esta programação. Que cada um deles, Senhor, possam sentir que foram tocados por Ti e que hão de caminhar esta nova etapa juntamente contigo. E ainda, Pai querido, pelas pessoas que no sábado à noite, nossos amigos, nossos convidados, ao participar da programação, eles sejam impressionados e movidos a aceitar o Teu convite para conhecer melhor, através da Tua palavra, o Teu plano redentor, e que quando Jesus volte, eles e todos nós juntos possamos estar prontos, preparados para viver eternamente junto de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a passar estes dias. É o que nós Te suplicamos e agradecemos por amor de Jesus. Amém. 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 Queridos, sim, é bom nós alinharmos ou realinharmos algumas atividades deste final de semana. Este final de semana, especialmente o sábado, será muito intenso para vocês, para todos nós, na verdade. Mas é assim. Estamos aproveitando, e eu sinto isto, os últimos momentos, e pode parecer isto exagerado, mas creio que não. Mas são assim os últimos momentos que Deus nos concede para ter o privilégio de poder trazer diante dele amigos, pessoas. Eu estou tão empolgado nisto e acreditando nisto e orando para que cada um de nós, que já o conhecemos, que já sabemos quem é Deus, consigamos trazer as pessoas. Não se sinta mal, não creia que é em vão dizer assim ao vizinho ou alguém que você tem um convite especial. Ainda dá tempo para convidar as pessoas. E nesses dias que restam, assim, eu tenho a convicção de que você se sentirá melhor por ter feito a sua parte. A tua parte é simplesmente estender o convite a alguém. O resto deixem por conta de Deus. Porque é Deus quem vai impressionar as pessoas. É Deus quem vai convencer. Só que Ele não pode fazer isso quando tu não apresentas alguém. E o programa está feito justamente para envolver-nos, a todos nós, trazendo nossos amigos, levando nossos amigos a este encontro com Deus. É por isso que o programa se denomina assim, Encontro com Deus. E ali, certamente para muitos, há de começar uma linda experiência. Les disse agora há pouco que eu me empolgo com estas coisas, acredito, aposto na igreja e
e colocamos um ônibus para vocês. E eu espero que seja pouco. Porque assim, nossos irmãos aqui de Itobi, eles também eram ônibus, e aí quando esses dias me passam uma lista só de convidados, já um ônibus está super lotado. Aí então temos que colocar o segundo ônibus para levar à igreja e mais alguns convidados. Assim, queridos, Deus está chamando pessoas e Deus precisa de ti e de mim para podermos realizar esse trabalho. E você será feliz no sábado ao subir ao ônibus e dizer assim: lá também está indo meu convidado. Então, se você por alguma razão ainda não conseguiu fazer isso, eu lhe direi assim: vale a pena, envolva-se com isto. Lhe dará satisfação e você terá a certeza de estar sendo um instrumento de Deus. Não é suficiente, não é? Estar na igreja apenas, desenvolver algumas atividades aqui, elevar pessoas. Este é um outro método que requer de ti e de mim apenas isso, convidar alguém. Porque nós salvamos pessoas fazendo outras coisas, as atividades através dos nossos departamentos, não é? Os ministérios que já desenvolvemos na igreja, mas este é um outro. E como les dizia assim, se estamos nos últimos momentos, vamos aproveitar todas as maneiras e métodos e estratégias que tenhamos para poder trazer pessoas para Cristo. Me vem à mente agora essa cena, e Ellen White que nos ajuda a entender. Ela diz assim que naquele dia, algumas pessoas dirão, e eu espero que sejam pouquíssimas, que toquem em nosso ombro, chamem a nossa atenção para nos dizer assim: você sabia e você não me falou. Você conhecia e você não compartilhou isso comigo. E elas dirão com esse sentimento de desespero, quase como nos culpando, eu imagino, por dizer assim: eu podia estar sendo salvo, mas você não falou comigo. E você não me disse. Eu não sei se me dissessem isso a mim, então eu iria assim: não, tudo bem, olha, lamento muito, sinto muito, esqueci, mas olha, estou indo, pode ficar aqui. Eu não sei se nós vamos ir em paz, tranquilos, felizes. Acho que isso tiraria o brilho, não é, do processo da nossa salvação. Então, todo esforço nosso está valendo. Deixemos por conta de Deus o resto. Bem, amigos, irmãos, como nosso irmão Toninho já mencionou, estamos retornando de vários dias de comunhão entre colegas. Pude rever muitos amigos, pastores, pude rever membros de igreja, naquela época quando eu era pastor deles, e agora eles pastores. E chamando um, chamando o outro, e eu perdi muitas refeições, isso de menos, mas só para dedicar tempo e conversar com esses que agora são pastores. É uma alegria ter isto. Mas o importante de todos estes dias, e eu quero externar isso porque vocês são a primeira igreja depois do concílio, não é? E eu tenho que compartilhar com vocês a minha satisfação, a minha alegria e a certeza de que nós fazemos parte de uma igreja vitoriosa. Nós fazemos parte de uma igreja poderosa, porque Deus coloca poder. E coloca poder chamando homens e mulheres para conduzir esta igreja com uma liderança forte, lúcida, clara, firme, convicta dos nossos valores, dos nossos princípios, das nossas doutrinas. Um resumo de tudo isso, lhes direi assim: a preocupação deles era ter a igreja tenha pastores que entendam bem claramente o tempo que nos toca viver. Talvez a igreja não sinta a necessidade disso, provavelmente não, e não sem razão. É nesse contexto que Apocalipse fala da igreja de Laodiceia. Somos uma igreja assim, meio que morna, não é? Mas
o mundo está transformado. A mentalidade, as pessoas são diferentes. E nós precisamos estar preparados para alcançar com o Evangelho a estas pessoas num mundo que já está diferente. E a organização superior quis ter convicção disso, por isso trouxeram os melhores, eu entendo, os melhores do mundo para falar para nós nesses dias. E abordamos temáticas assim atualíssimas para podermos trabalhar com a igreja. E o dever que a gente tem é compartilhar com vocês isto. E eu ficava pensando assim, e agora? Quando? Como? Nas 7 igrejas que eu tenho. E Deus nos ajude a termos encontros e reuniões. Que nós vamos continuar com as transmissões, obviamente, sim. Mas nunca, jamais, isto deverá substituir o que ainda Deus nos está concedendo de novo, o privilégio de podermos presencialmente interagir. Porque ali, assim, no virtual, tem muito compromisso. Podemos dizer assim, eu aprecio, eu respeito, eu te amo, tudo, mas é diferente quando você toca alguém, quando você olha, olho no olho, não é? Quando você interage. E são estas coisas que vão nos ajudar realmente a mensurar, a avaliar o nosso nível espiritual. E isto todos nós precisamos. Porque se nós não nos avaliamos constantemente, se estamos crescendo espiritualmente, óbvio, nós não estaremos nem preocupados e estaremos confusos com a nossa salvação. E que a verdade é que muitos de nós mensuramos nosso preparo espiritual assim, pela frequência aos cultos, pela pontualidade aos cultos. E não sou contra isso. Isto é importante. Pregar é importante, mas isso não é o padrão pelo qual nós temos que avaliar se estamos sendo preparados para a salvação ou não. Por isso, devemos presencialmente, tanto quanto possível, termos nossas reuniões, nossos cultos e programas, não é? E todos estarmos assim participando. Bem, a nossa vida, ela é uma grande batalha. E é uma batalha que às vezes acabamos esquecendo-a. E porque não faz parte da nossa estrutura mental, do nosso raciocínio, dos nossos pensamentos, a ideia de uma guerra, uma batalha. Todos nós já levamos aqui, a maioria, creio, mais de 30, 40 anos de vida. E nesses anos todos, nós não vimos nosso pai indo para a batalha, ao chamado do exército. Nós não preparamos nossos filhos para dizer assim, filho, agora chegou a hora de você defender a pátria. Isso nós não experimentamos. Graças a Deus somos um país que vive em paz já há um bom tempo. Houve um tempo quando havia batalhas e nós temos heróis dessas batalhas aqui no Brasil, dessas guerras. Mas de lá para cá, fomos perdendo a noção e a preocupação de que existe sim uma guerra, uma batalha que parece que não tem fim, mas que um dia terá um fim. Essa batalha começou no início da nossa história. Quando nós abrimos então Gênesis, capítulo 3, e ali o verso 15, ali temos a compreensão de como e por que se deu isto. Gênesis capítulo 3, verso 15 diz: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá na cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
¿Se lembram quem que estava falando aqui? Quem dizia estas palavras? Jesus, Deus, o Criador, falando para quem? Para a serpente. Para a serpente. Se dissessem para nós, olha, eu vou criar inimizade. Isso significa, não haverá como haver amizade. É guerra, é conflito. E mais do que isso, ainda ouvir e dizer, olha, e este outro lado vai te ferir na cabeça. E o máximo que você poderá fazer é assim, ferir no calcanhar. Quase como dizendo assim, você vai perder. E, graças a Deus, essas palavras são para a serpente. Que aqui está representando ainda Satanás. E quando ele ouve estas palavras, claro, ele não disse assim, tudo bem que eu só vou conseguir morder o calcanhar. Não. Se a sentença era assim, você vai perder porque uma ferida na cabeça, ela é mortal. De lá para cá, queridos, de lá para cá. Ellen White nos ajuda a entender e por isso que ela tem um livro, e esse será um grande livro que no próximo ano começa assim uma distribuição, o grande conflito. E por isso que ela denomina, intitula esse livro assim, o grande conflito, a grande batalha, a maior guerra que existe na história. E essa batalha, queridos, está sendo travada todos os dias da história deste mundo. De lá para cá, Deus sabe da nossa situação, da nossa fragilidade, assim como aconteceu com Adão e Eva, que pode acontecer com cada um de nós. E isto nós precisamos entender, que somos frágeis, porque esse inimigo, não tem como tu e eu guerrearmos e termos assim porque sim a certeza que por nós vamos vencer. Eu não sei se vocês, bom, especialmente as mulheres talvez não, mas nós os homens, em algum momento travamos mais do que uma guerra verbal, não é? Os gritos, insultos, nós fomos às mãos. Particularmente eu era um desses que fácil ia às mãos. E para mim era melhor assim, quando eram 3, 4, aí eu tinha certeza de ganhar. Porque eles se cuidavam em não bater entre eles, e eu não, eu só era um, então eu desferia golpe para todo quanto é lugar, que sempre ia acertar a um e o outro. Era mais fácil assim. E depois o gosto de ter vencido os outros, não é? 1 contra 4, 1 contra 3, era assim. Mas sabem, nosso inimigo aqui não é um ser humano. Se fosse, ainda talvez a gente acalentasse a esperança, o sonho de vencer. Mas ele tem uma história que ele amarga já no início da história do nosso mundo. E quem nos faz entender isso é João. Por isso que é bom nós irmos para o livro de Apocalipse. Vamos lá para o Apocalipse, capítulo 12. E o apóstolo João, inspirado por Deus, então, nos conta assim, capítulo 12, verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra quem, disse ali? Contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Então eram 2 exércitos com seus generais.
E este batalhar aqui, queridos, não tem uma conotação diferente daquela que hoje nós temos, porque hoje se faz guerra e hoje você pode soltar um míssil e vai viajar quilômetros e você não precisa estar lá. E você vai destruir pessoas lá, não é? A distância. Este contexto aqui é corpo a corpo. E João está nos dizendo assim: houve isto lá nos céus. Verso 8 diz assim: mas não prevaleceram, falando do dragão, não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E diz assim, verso 9: e foi lançado, precipitado o grande dragão, a serpente antiga, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Quando começa esta história aqui, em Gênesis, queridos, ele já tem esta experiência de derrota. E quando ele ouve de Jesus estas palavras, dizendo assim: olha, vou colocar inimizade, há batalha aqui, ele vem com tudo contra nós. Só ganharíamos se fôssemos, creio eu, como os anjos e com Miguel ali para guerrearmos assim, quase que de igual para igual. Só que essa não é a nossa realidade. E Deus entende disto. E é por isso que ele, de lá para cá, ele não disse simplesmente: olha, vou colocar inimizade e agora se vira, Adão, Eva, se virem, vocês que quiseram isto, nós lhes oferecimos algo especial, mas vocês escolheram. E depois os filhos, porque quando você continua a história do nosso planeta, nesses primeiros 5 capítulos apenas, acabamos de ler o capítulo 3. Se você vai para o capítulo 5, e você já vai encontrar ali Deus dizendo assim: me arrependo de ter feito o homem. E algumas descrições do que já era o mundo no início. E nem mesmo por isso Deus nos abandonara. A expressão me arrependo é para nos chacoalhar, para dizer assim: olha, fomos tão longe em tão pouco tempo para sucumbir, para perder esta batalha. Mas Deus apostou em nós, apesar da nossa fragilidade. E Ele nos ajuda. E isso você encontra de lá para cá na história bíblica, que Deus sempre esteve conosco, seres humanos. Com os patriarcas, e aí temos lindas histórias. Já estudamos no trimestre passado sobre Abraão e outros personagens, como Deus interagiu com eles e como eles se deram bem, crendo e confiando. E confiavam porque eles tinham uma experiência. Eles simplesmente não ouviam, eles vivenciavam com Deus. Porque para sacrificar o próprio filho, só tendo a certeza de que Deus sabia o que estava fazendo. Que nenhum ser humano em sua consciência faria isto. E aí podemos ir analisando outras histórias, vendo como Deus sempre disposto a ajudar para vencermos nesta batalha. E é sem razão que depois, quando chegamos, passando ali pela história do povo de Israel, que também ali Deus se mostrou poderoso na travessia do Mar Vermelho, dando-lhes alimento no deserto, saciando a sede deles, jorrando água da rocha, para ensinar que é com Ele que nós podemos vivenciar vitória e ter
as suas bênçãos, os seus cuidados. Mas também a história nos mostra, a história do povo de Israel, e não vamos, a hora está avançada, não vamos ler todos esses versos, mas se lembram? O povo de Israel teve tudo isto e mesmo assim sempre estava perdendo a batalha. E aí o profeta Jeremias, por exemplo, que escreve em Lamentações, e diz assim: as misericórdias de Deus são a razão pela qual não sermos consumidos, destruídos nesta batalha. E aí ele disse: porque essas misericórdias se renovam a cada manhã. E aqui eu te pergunto, quando você levanta, acorda para um novo dia na sua vida, faz sentido? Você se lembra disto? Precisamos lembrar-nos. Está começando um novo dia, na qual eu travarei mais uma batalha. E que provavelmente nesta, se não for pelas misericórdias de Deus, eu serei derrotado. E então passarmos o dia com Ele, dependendo completamente dEle. Porque essa batalha, queridos, ela se dá bem no íntimo da gente. Grandes teólogos, e por que não dizer, só para ilustrar, grandes pastores, perdemos esta batalha. O que significa que podemos ler a Bíblia de forma tão mecânica e até de forma especializada como para até apresentar um bom sermão, uma boa mensagem. E essa mensagem, esse estudo, não vir fazer parte da nossa vida. Porque precisa. Porque o apóstolo Paulo nos ajuda a lembrar que nós nascemos em pecado e temos uma natureza pecaminosa, tendência para o mal. E tão bonito quando a gente compreende todas essas coisas e vê que Deus, para ajudar-nos neste período diferente de nós outros, nos dá uma mensagem sobre saúde, não apenas para ter saúde, que já é bom, mas acima de tudo, é para ajudar-nos neste processo da transformação da nossa natureza pecaminosa. E isso se dá no âmbito dos telômeros, dentro das células, nas mitocôndrias, ali, no DNA, algo que precisamos grandes aparelhos microscópicos para poder visualizar ali. E isso como é transformado ali. A alimentação, o estilo de vida, trabalha nesse nível. Esse é o Deus que nós temos. Porém, quando tu e eu não somos cientes dessas coisas, o tempo passa, o dia passa e achamos que é bom porque eu voltei para casa são e salvo, encontro a minha família, venci um dia. Queridos, as grandes batalhas se perdem com um sentimento de vitória. Se lembram daquela guerra, uma das mais próximas que tivemos aqui, da Guerra das Malvinas? Eu acho que todos vocês já existíamos, né? Argentina e Inglaterra. A história conta que eram os argentinos que podiam ganhar. Os ingleses não tinham mais suprimentos. Mas, por outro lado, os argentinos, achando de que
por estar mais próximos de onde poder receber apoio, não é? E tudo mais. Não levaram muito a sério isto, a batalha. Mas num momento apenas, quando enfrentaram o frio, quando enfrentaram a falta de alimento, e eles contam que só tinham chocolates, e isso era importante para ter calorias, pelo frio, porque estamos falando ali, bem do sul, não é? Então, levantaram bandeira branca, justo quando os ingleses estavam se preparando para fazer isso. A compreensão equivocada de quem são eles, como estão eles, do que está acontecendo ao redor, nos leva muitas vezes a perder grandes batalhas. E como les dizia, isto acontece mais dentro de nós. O sentimento de estarmos bem, de sermos bons, é algo que temos por direito. Afinal de contas, você está aqui, não é que porque foi fácil. Eu estou imaginando aqui alguém que está aqui, por dizer assim, mas algum tempo atrás estava no mundo das drogas, por exemplo. E o fato de estar aqui significa vitória. E conta. Alguns de nós tínhamos outros vícios, outros problemas. Alguns de nós temos um caráter completamente defeituoso. E um caráter defeituoso, queridos, mais ou menos é assim. Perante as pessoas está tudo certo. Você é nota 10. Mas por dentro você não vale um vintém. Você trai, você engana, você... Enfim, você é uma outra pessoa. E o ser humano tem essa capacidade. Porque nascemos assim. E crescemos com essa natureza. E mais, o mundo nos ajuda a desenvolver mais e fortalecer mais essa natureza. Porque a maioria de nós nem tivemos o privilégio de conhecer a verdade de Deus desde a infância. Para que desde a infância essa natureza comece a ser transformada. Alguns de nós conhecemos o Evangelho já com 30, 40 anos, quando já somos mais do lado errado do que do lado bom. Por isso é uma batalha real e que humanamente temos tudo a perder. E a perderemos se nós não nos lembrarmos de que essa batalha continua ainda hoje, porque é Satanás que quer prevalecer destas coisas para destruir-nos. Ele não nos destrói, queridos, só nos desastres, nos acidentes. E eu fico, às vezes assim, fico preocupado quando leio, e é Deus, através de Ellen White, quando diz assim que Satanás não se incomoda que tu e eu venhamos para a igreja. Inclusive, assim, nossas ofertas, não. E eu quase que assim, já fazendo um pouco de exercício de imaginação, digo assim, como Satanás diz, não sei, Delmer, quer ir à igreja, quer ser pontual, eu vou te ajudar. Quer dar oferta, eu também vou te ajudar. Agora, sermos transformados, é isso que arrepia ele. E é isso que ele não quer. Porque nós venceremos a batalha quando ouvirmos e soubermos que Jesus... Teremos certeza de vencermos a batalha quando ouvirmos de Jesus o seu chamado, a sua aprovação. E ele não dirá assim, olha, vinde bendito do meu Pai, entra, porque você guardou o sábado, porque você isso, você aquilo, você foi pastor, você foi fiel durante tantos anos na igreja. Não, não é por isso.
O que determinará entrar ou não é que tipo de caráter nós temos. Quem somos nós? E o nosso caráter precisa ser semelhante não ao do melhor pastor, do melhor membro da igreja. Nenhum ser humano serve como padrão. Só Cristo Jesus, queridos. E quando tu e eu então lemos e estudamos, meditando e analisando, aí começa a se efetivar a batalha e você travando-a para vencer as tuas fragilidades, as tuas tendências, esse caráter defeituoso. E enquanto isso, experimentando os milagres, porque além desse caráter defeituoso, nós temos ainda problemas de saúde, problemas de relacionamento, não sabemos conduzir nossos filhos, educá-los. E às vezes nós queremos isto e não vencer a batalha. Porque quando vencemos a batalha, nós estamos mais habilitados para fazer essas outras coisas, queridos. É quase que automático. Você está preparado, porque você está vivenciando a transformação. Aquilo que você gostaria que aconteça nos outros, primeiro começa você, e você tem como orientar, ensinar, para que isso aconteça com os outros. A começar com nossos filhos. E Paulo gasta muito tempo falando dessa batalha. E eu quero encerrar, o tempo voou. No livro, quando ele escreve a Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo 4, e aí ele escreve e diz assim, verso 7, 2 de Timóteo, e ele escreve para um jovem, ensinando-lhe como a um filho, esse aspecto da batalha da vida. Diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e olha a certeza que ele tem. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, e aí eu marquei na minha Bíblia essa parte, e eu diria, marque na sua Bíblia, quando ele diz, e não somente a mim ele me dará, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E quando tu e eu nós olhamos pela fé e almejamos fazer parte do grupo que aguarda Jesus, porque amamos o retorno de Jesus, antes temos que dizer como ele: combati o bom combate. Não combata nos negócios, e não que esteja errado ser bem sucedido nos negócios, mas poderíamos ter grandes negócios e perder a vida eterna. Não combata para ter saúde, mas é bom ter saúde. Esses dias meu tio está perdendo a visão e com muita dor física. E quem não ia querer continuar a enxergar, a não ter que sofrer dores? Mas há uma batalha maior do que esta, que estamos travando, queridos. E é dessa que o apóstolo Paulo fala. E dessa que tu e eu temos que travar. Aqui dentro. E eu lhe convido para que sejamos vencedores, para que vençamos nesta batalha. Porque as palavras de Jesus, reiteradas vezes, diz: ao vencedor lhe darei um novo nome, uma pedrinha e um novo nome. Ao vencedor lhe darei que se assente comigo no trono. Ao vencedor lhe darei vestes brancas. Ao vencedor lhe darei que coma da árvore da vida. Ao vencedor, só ao vencedor. Que Deus nos ajude a ter consciência desta batalha que ainda não terminou,
E enquanto estamos vivendo, que possamos vencer a cada dia. E vencer com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.